Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidá-los para mais uma das nossas reflexões pequenininhas dentro do Evangelho de João. E nós estamos ainda em João capítulo 2, versos 1 a 12, que é o texto que narra o primeiro milagre de Jesus realizado lá em Caná da Galileia, que foi o milagre da transformação da água em vinho. E nesse trecho, na semana passada, nós vimos que a presença de Jesus faz toda a diferença e que nós seremos sábios então se convidarmos Jesus para as nossas festas, convidarmos Jesus para a nossa vida familiar, convidarmos Jesus para a nossa vida pessoal. Hoje nós abordaremos o fato de que lá naquela festa Jesus manifestou a sua glória. E está escrito aí no verso número 11, né? Jesus manifestou a sua glória. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Agora, é interessante, meus irmãos, nós observarmos aqui que a manifestação da glória de Jesus nessa ocasião, ou Jesus manifestou a sua glória nessa ocasião, apenas a umas poucas pessoas. Pelo menos é assim que nós entendemos de uma leitura rápida do texto. Apenas Maria, os discípulos e os servos daquela festa testemunharam aquele milagre, aquela manifestação da glória do Senhor Jesus. Então foi uma manifestação bem discreta, diferente daquela que nós lemos no capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, né, que foi uma manifestação que não foi nada discreta, né? Mas parece que essa discrição era o objetivo de Jesus, porque ele queria evidenciar a sua glória aos discípulos e dar aos seus discípulos um fundamento para a sua fé, um fundamento sólido para a sua fé. Dar-lhes, usando aí a linguagem do texto, um sinal. Você pode notar que aí no verso que nós lemos, o verso 11, é dito que Jesus principiou assim os seus sinais. E o que é um sinal? Um sinal é alguma coisa que aponta para além de si mesmo, para além do próprio sinal, para outra coisa, muitas vezes outra coisa maior. Então o milagre realizado por Jesus, muito mais do que livrar aquela família de uma situação embaraçosa, tinha como objetivo ser para os seus discípulos um sinal de quem era Jesus. Aquele milagre estava apontando para quem era Jesus. E segundo bem enfatizou o IESB, não bastava o povo crer nas obras de Jesus. Precisava crer em Jesus e precisava crer no Pai que o havia enviado. E isso explica por que, em várias ocasiões, Jesus fez um sermão depois de um milagre e explicou o milagre ou explicou o sinal. João 5, por exemplo, a cura do paralítico no sábado, deu a Jesus a oportunidade de falar sobre a sua divindade como Senhor até do sábado. Ao alimentar os 5.000, Jesus fez a transição natural para o sermão sobre o pão da vida. Ele alimentou toda aquela multidão com o pão terreno, pão material, mas aquilo estava apontando para ele como o pão da vida, e ele explicou que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Mas no caso desse milagre, o milagre da transformação da água em vinho, Jesus só fez o milagre e não disse nada. Mas se ele tivesse dito, o que ele poderia ter dito? Primeiro, certamente que ele teria uma mensagem especial para o seu povo Israel. No Antigo Testamento, Israel era considerada a nação casada com Deus, porém infiel a sua aliança de casamento, como nós vemos lá em Isaías capítulo 54, Jeremias 31 e Oséias
capítulo 2. Então, qual poderia ser a mensagem especial para a nação de Israel? Poderia ser, por exemplo, a mensagem de que o vinho acabou e Israel ficou com 6 talhas vazias. Tinham água para a limpeza exterior, mas não havia nada que provesse a purificação e a alegria interior. E nesse milagre, então, Jesus está demonstrando que ele pode trazer plenitude onde há o vazio, alegria onde há decepção e algo interior onde só há algo exterior. Esse é o entendimento de Wiesby, cito novamente, né? Sobre o qual poderia ser uma mensagem para a nação de Israel. Mas é possível também extrairmos uma mensagem para nós, como povo, como igreja e como pessoas, como indivíduos. Eu posso tirar uma mensagem para mim, você pode tirar uma mensagem para você. Qual poderia ser uma mensagem, uma aplicação desse texto para a minha vida pessoal ou para a sua vida pessoal? Poderia ser, por exemplo, o fato, a verdade de que a alegria do mundo acaba. Chega um momento em que ela acaba e muitas vezes não pode ser recuperada. Aliás, vai ter um momento em que a alegria, no momento derradeiro, que a alegria do mundo vai acabar e não vai poder ser recuperada. Ela acaba e às vezes é recuperada, mas chega um momento em que ela acaba e não pode ser recuperada. Mas a alegria que Jesus oferece, ela se renova e sempre satisfaz. Mesmo quando a gente morre, né? E mesmo se a gente morrer de uma forma muito triste, de uma forma muito trágica, de uma forma muito dolorida, daí a pouco, se nós pertencemos a Jesus, nós abrimos os olhos na eternidade e nós contemplamos uma alegria perene, eterna que Jesus tem preparada para nós e que nunca vai acabar. Então, a alegria do mundo acaba e não pode ser recuperada, mas a alegria que Jesus oferece se renova e sempre satisfaz. O mundo oferece o que tem de melhor logo no início. E depois que nós somos fisgados, presta bem atenção nisso, o mundo oferece muita coisa boa no sentido de satisfazer a nossa carne, os nossos desejos pessoais. O mundo oferece isso no início. Mas depois que nós somos fisgados, a coisa começa a se deteriorar. Mas Jesus continua a oferecer o que há de melhor aqui, até o dia em que nós vamos desfrutar bênçãos mais ricas ainda, mais grandiosas ainda, alegrias maiores ainda no reino eterno. Meus irmãos, essa é uma verdade que nós precisamos manter sempre aqui na nossa mente, sempre na flor da nossa mente, né? Digamos assim. Se nós pararmos para refletir bem, nós enxergamos essa mensagem nessa passagem. A alegria do mundo acaba. Assim como acabou a alegria da festa quando acabou o vinho. Mas ao transformar a água em vinho, da melhor qualidade, Jesus demonstra que a alegria que ele oferece é melhor. A alegria que Jesus oferece é, entre aspas, de outro nível. E ele pode fazer essa alegria sempre se renovar em nossas vidas. Então, que bom é ter Jesus em nossa vida. Pense bem nisso. Pense bem nisso. E se você não tem Jesus na sua vida ainda, convide ele para fazer parte da sua vida, para ser o Senhor da sua vida,
para ser o seu Salvador, porque somente a alegria que Ele oferece é duradoura, é de outro nível, se renova e se perpetua para a eternidade. Deus abençoe. Semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos ver mais um detalhe ainda nesse texto. Deus seja contigo. Amém.